Salve, salve, galera! E aí, vamos fazer aí o nosso resumão. Rogério, não existia Rondônia, Rogério. Vimos Aqui lá era Mato Grosso. Mato Grosso, vimos lá um mapa de 1940. Isso. Então, o nosso estado é um estado bebê, né, professor Jorge? Isso. Nenenzinho ainda. Porto Velho aqui era a região do Amazonas. Isso mesmo. Não é isso? Muito bem. E aí, descobrimos também que o Acre é mais antigo que Rondônia. Exato. Não é isso? Tratado de Petrópolis, 1903. Hã? Tratado de Petrópolis, 1903. Exatamente. Deu até problema lá de conflito com os bolivianos, porque aquela região era da Bolívia. Muito bem. Não é isso? E aí, Rogério, naquele momento histórico, daquele tempo em que aqui não existia como Rondônia, tiveram a ideia de fazer, né, a estrada de ferro. Mas a ideia foi dentro do Tratado de Petrópolis. Muito bem, isso mesmo. Que foi um comprometimento do governo brasileiro em troca do Acre. É isso? Exato. Quem era o chanceler brasileiro? Deu até o nome à capital. Rio Branco, né? Barão de Rio Branco. Barão de Rio Branco. Ele era o cara, meu amigo. Foi um grande diplomata brasileiro. Muito bem. Sem sombra de dúvidas. Ok? Ok. Então, vamos lá para o nosso resumão, vamos lá na tela. Aula 14.2, Rondônia no contexto do segundo ciclo da borracha. Vamos lá. Então, nós apresentamos para vocês aqui o mapa de Tratado de Petrópolis de 1903. Durante a aula, nós falamos para vocês o seguinte. Olha só, essa área era um território, a primeira legenda aqui, ó, declarado litigioso pelo Barão do Rio Branco. Tá, Rogério, olha só. Eu só interrompi você. Eu não sei se é porque eu gosto muito de você. Fale aí. Eu quero falar um pouquinho. Vai, vou deixar você falar um pouco hoje. Vamos lá. Olha só, Rogério. Um território declarado litigioso. O que é um território litigioso? Fala aí. Então, litigioso, etimologicamente, vem de litígio. Exato. Litígio é uma palavra que está relacionada a algum conflito. Justamente. Algo que não está resolvido e precisa ser resolvido. Espaço. Isso é um espaço, pode ser uma situação entre pessoas, é litígio. Então, nesse caso... tensão, né? Vamos colocar, né? Um lugar de tensão. Nesse caso específico, em se tratando de território entre estados, nações, é um território litigioso. Muito bem. Então, aí nós temos a segunda legenda, que é a região cedida pela Bolívia com o Tratado de Petrópolis. Então, todo esse território era litigioso, mas dentro dessa região aqui, próxima ao rio Acre, tinha uma grande quantidade de brasileiros e bolivianos trabalhando aí no ciclo da borracha, extraindo borracha mais do que tudo, e era uma área de conflito. Então, quando foi, em 1901, resolveram solucionar esse problema, e Barão de Rio Branco, em 1903, após a guerra que aconteceu lá em 1901, assinar o Tratado de Petrópolis, em 1903. Então, aquela área, que até então estava presente ali bolivianos e brasileiro, realmente foi definida, foi estabelecido os limites de fronteira e passou a ser do Brasil a partir de 1903, com a cedência desse espaço para o Brasil, lá dos bolivianos. Beleza? O mapa do Brasil de 1940. Falamos durante a aula que em 1940, Rondônia nem existia ainda, fazia parte do estado do Mato Grosso. Rondônia começa a surgir a partir de 1943 com vamos colocar, a formação do território federal do Guaporé, 1943. Exatamente. E vocês podem perceber que também não existia Mato Grosso do Sul. Exato. Não é isso? Muito bem. Essa era a regionalização do Brasil de 1940. Falamos para vocês sobre o início do segundo ciclo da borracha, que compreendeu esse período de 1942 a 1945,
E falar do ciclo da borracha é relembrar um pouquinho também da Segunda Guerra Mundial, porque na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos estavam retirando a borracha lá da Malásia, onde a produção era mais organizada. Então a indústria, a segunda revolução industrial, o Fordismo, para a produção de pneus, utilizava essa borracha lá da Malásia. Essa Malásia que tinha o solo parecido com o da Amazônia, muito bem, o clima, e aí foi feita essa biopirataria, retirada essas sementes daqui, plantada lá, e deu certo. Exato. Então, e aí abandonaram aqui, né? Abandonaram aqui, muito bem. Falamos durante a aula. E o que aconteceu para a reativação do segundo ciclo da borracha aqui na Amazônia? Aquela área foi invadida lá na Segunda Guerra Mundial. O Japão dominou a região da Malásia, então os Estados Unidos, os ingleses que necessitavam daquela borracha já não tinham mais acesso à produção da borracha. Então, decidiram reativar aqui no Brasil a borracha. Muito bem, e lembrando, né, esse texto está dizendo, que a gente leu com detalhe, Getúlio Vargas, ele era simpatizante do nazismo. Muito bem. Isso não interessava para os Estados Unidos. Afinal de contas, os americanos viam aqui como sendo o quintal deles. Exato. Ué, como é que aqui no quintal vai ter nazista? Não é isso? Veio aqui, teve uma conversa tranquilona, mais ou menos tranquila, né? Com Getúlio Vargas, e por livre e espontânea pressão. Uma conversa tranquila de pressão. Exatamente. E aí o Brasil teve que ficar a favor dos Estados Unidos. Então, a partir desse momento, realmente o governo se compromete. Isso, e o Brasil abandonou a neutralidade. Né? Aí, a partir desse acontecimento, se posicionou e reativou realmente a borracha na Amazônia. Então, as plantações da Malásia caíram na mão dos japoneses, e para os países aliados, como os Estados Unidos, era interessante que o Brasil voltasse a extrair o látex em grande quantidade aqui na Amazônia. Isso. E foi criado aí o Tratado Assinado de Washington. Então, em 1942, os Estados Unidos, a partir do seu presidente da época, Franklin Roosevelt, e o do Brasil, Getúlio Vargas, fazem o Acordo de Washington, pelo quais o Brasil comprometia-se em reativar seus seringais por meio de uma operação conjunta com os Estados Unidos para a obtenção mais rápida da borracha. Então, por isso que houve grande investimento. Falamos durante a aula também que em 13 de setembro de 43 foi criado o Território Federal do Guaporé, com terras do Amazonas e também do estado do Mato Grosso. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, isso também pode cair, né? Muito Qual bem. era o presidente, né, da época? Da época, exatamente. E ainda pode perguntar assim, como já caiu, né? Eram terras de que estado, né? Exato. Amazonas e Mato Grosso. Muito bem. E acontece o final da Segunda Guerra Mundial, e com isso, aqui a Amazônia também novamente deixa de ter a sua importância durante o segundo ciclo da borracha, porque os Estados Unidos conquista novamente aquelas áreas que tinham perdido lá no início da Segunda Guerra Mundial, lá do sudeste da Ásia, que produzia a borracha. Então, a borracha nessa região era bem mais fácil a extração e era mais barato, né? E volta a ser abandonada. Muito bem. Então é isso. Fizemos aí um resumão para vocês da nossa aula. Já já a gente volta com a atividade só para corrigir. Valeu, boa atividade. E aí, galera, voltamos. Vamos fazer a correção da atividade. E aí, tudo tranquilo? Se você ficou ligado na aula, eu tenho certeza que você já arrepiou da sua atividade. Então agora, professor Jorge, é a hora de fazer a correção. E vamos festejar cada acerto dessa galera. Rogério. Oi. Suave na nave? Suave na nave. Aí, vamos lá. Vamos ver se todo mundo acertou. Atividade sala. Questão 1. As casas aviadoras eram A. Estabelecimentos comerciais que despachavam mercadorias aos seringais, deles recebendo em troca a borracha produzida. B. Estabelecimentos comerciais dos seringais, também conhecidas como taberna. Rogério, falar em taberna, tu já foi em alguma taberna? Já. Já? Tu já, chegou aí? Claro. Hoje quase não existem as tabernas, né? Já Aqueles comerciais
nos bairros, né? Eu lembro que tinha aquele balcãozão que é de Isso. madeira, às vezes bem altão, você era criança, tinha que levantar. Isso, exatamente. Para poder alguém te ver, tinha que ficar de ponto de pé. Aham. O aluno, ele é muito jovem, talvez nem conheça, né? Mas deve ter, assim, essas tabernas. Pergunte aí para o seu pai, pergunte aí para o seu avô. Isso. Pai, você conheceu taberna? O que é taberna? Estou perguntando para o professor presencial agora. Pergunta também. Letra C. Estabelecimentos comerciais que despachavam mercadorias aos seringueiros mediante pagamento em dinheiro. D. Estabelecimentos comerciais que faziam pagamento salarial dos soldados da borracha. Ou letra E. Não era um estabelecimento comercial, e sim local onde eram guardados todo o equipamento necessário aos seringueiros. Marca que está tranquila demais. Tranquilo e favorável. Exato. Lembra que a gente falou que eles trocavam por borracha. Muito bem. Era tipo escambo, né? Era escambo. Tipo escambo. É. Presidente que visitou Porto Velho em 1940, Rogério. A. Nilo Peçanha. B. Jânio Quadros. C. Getúlio Vargas. D. João Figueiredo. E aí? Tancredo Neves. Tu fala a letra, eu fico falando os nomes? Com certeza. Rapaz, só para me fazer rima. Bora, rapaz. Para combinar, tudo é combinado aqui, tá vendo? Fica rimado. Ei, Rogério, e é o seguinte, nosso aluno não tem como errar isso aí. Exato. Nós não falamos nem de outro presidente. Não. Só falamos dele. Com certeza. Um presidente que foi muito importante para o Brasil. Exato. Getúlio Vargas. Ele mesmo. Foi um governo polêmico na segunda parte, mas ele não deixou de ser um presidente importante. Com certeza. Questão 3. Em 1940, Rondônia ainda não existia nem como território federal, o que ocorreria somente em 1943 por um decreto presidencial. O território do atual estado de Rondônia pertencia a, alternativa A, Mato Grosso e Acre. B, Amazonas e Mato Grosso. C, Mato Grosso e Pará. D, Amazonas e Acre. e letra E, Pará e Amazonas. Bom, né? Bom demais. E aí, galera, tranquilo, ele está falando aí a questão de 1943, quando o território foi criado. E Rogério, eles lembram do mapa. Lembra do mapa, Eles tranquilo têm aí, mapa né? lá, mostrou como é que era a configuração territorial da época. Exato. Falamos sobre o Acre? Mas falamos que o Acre é muito mais antigo que o Rondônia, né? Que Rondônia, 1903, Tratado de Petrópolis. Então, Rondônia, ninguém nem pensava em território, né? Depois de quantos anos? 40 anos praticamente, né? 43. Exatamente. E o Acre, a questão do Acre, a gente atrelou à Bolívia. Exato. A questão do Tratado de Petrópolis. Muito bem. Ok? O Pará nem se fala, antigo pra caramba, hein? Grã-Pará. Grã-Pará. Então só pode ser Amazonas e Mato Grosso. Exatamente. Rogério, tu acha que alguém errou essa questão? Não, Tranquilo, né? A galera arrepiou. Beleza, então vamos lá para a próxima. Questão 4. O ciclo da borracha constituiu uma parte importante da história econômica e social do Brasil, estando relacionado como extração e comercialização da borracha. Este ciclo teve o seu centro na região amazônica, proporcionando grande expansão na colonização, atraindo riqueza e causando transformações culturais e sociais, além de dar grande impulso à cidade de Manaus. Professor, não é um impulso à cidade de Porto Velho? Não. Manaus era já bem mais desenvolvida do que nossa região. E Manaus ficou sendo um centro de captação do látex. É a casa aviadora, né? As casas aviadoras estavam lá. Lá, inclusive, grandes negociantes do mundo inteiro entravam ali pelo Rio Amazonas, Rio Negro, até chegar no Rio Negro. Então, dali é muito mais fácil para chegar ao oceano. E Exatamente. Beleza? Então, Manaus se desenvolveu muito mais tempo do que Com certeza. Velho. Então, o primeiro ciclo da borracha ele foi muito importante para a região de Manaus e Belém. Muito bem. Ok? O ciclo da borracha viveu seu auge entre 1879
e 1912, tendo depois experimentado uma sobrevida chamado segundo ciclo da borracha, entre 1942 e 1945. Os fatos históricos relacionados aos dois ciclos da borracha estão apontados corretamente em A. Então, só lembrando que o texto está falando sobre primeiro e segundo ciclo da borracha. Então, ele quer verificar acontecimentos que retratam esses dois períodos aí do ciclo da borracha aqui na Amazônia. Então, A. Tratado de Petrópolis, Segunda Guerra Mundial. B. Guerra do Paraguai e formação da União Soviética. C. Guerra do Chaco e ascensão do nazismo. Eu vou só voltar aqui, Rogério. Uhum. E como eu falei União Soviética, é melhor falar a sigla toda, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muito bem. Beleza. C. Guerra do Chaco e ascensão do nazismo. D. Tratado de Ayacucho e Grande Depressão. E aí, Guerra da Cisplatina e crise econômica de 1929. E aí, Rogério? Tá tranquilo. Tranquilo e favorável? Tranquilo. Fechou, meu amigo. Primeiro Todos vão lembrar que é o Tratado de Petrópolis e Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Exatamente, galera. Essa questão estava muito fácil, de boa. Parabéns, quem acertou. Questão 5. Órgãos que ficaram responsáveis pelo recrutamento e condução dos nordestinos até os seringais. Alternativa A, a Caeta e o Senta. B, o Civan e o INCRA. C, Planaflora e Polo Noroeste. D, SEDAM e FUNAI. E aí, Ibama e Embrapa. Tranquila, né? Tem que falar mais alguma coisa? Não, você até marcou lá durante a aula. Marca logo. Marcou lá no texto. Marcou no texto. Foi no texto? Então é Civan e INCRA. Não, nada disso. Caeta e Senta. Muito bem. Ok? Então, sempre lembrar desses dois órgãos que foram criados para recrutar pessoas do Nordeste para vir para cá, trabalhar nos seringais. Muito bem. E Questão 6. Durante a Segunda Guerra Mundial, novamente a Amazônia foi alvo de interesses internacionais. E a gente só quer, queridos alunos, que você nos diga o porquê. Por que aqui foi alvo de interesses internacionais? Tema da nossa aula. Tema da nossa aula. Então, obviamente, a gente sempre fala, né, Rogério? Não existe uma afirmação perfeita ou uma resposta que só deve ser daquele jeito. No entanto, o norte da questão tem que ser seguido. Com certeza. Se você colocou algo neste sentido, estará correto. Muito Vamos bem. lá no quadro? Se você colocou, meu querido aluno, que você deve lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses invadiram as colônias dos países aliados que tinham seringais lá na Ásia, na Malásia, como, por exemplo, a Malásia, que produzia esse látex para os países aliados. E esse látex é a matéria-prima necessária para a produção, principalmente de pneus, para os veículos que usaram lá na guerra. Muito bem. Beleza? Isso mesmo. Então está relacionado essa questão aí da importância da Amazônia no segundo ciclo da borracha e com a invasão lá da Malásia, aí a opção foi reativar essa borracha aqui da Amazônia, mesmo cheia de dificuldade, porque agora aquela área estava sendo ocupada pelo Japão, boa parte daqueles países. Exatamente. Certo? Então que eram os inimigos dos Estados Unidos e dos aliados. Perfeito. Beleza, galera? Então a gente fecha com você. A gente volta aí no próximo encontro. Valeu, um abraço e até mais. Tchau.